Olá, boa noite, como vai? Vamos lá, hoje a gente vai fazer mais uma live class voltada aí para o mercado imobiliário, para incorporadores, para gestores de imobiliária, para empresários que desejam empreender, né, nesse novo mercado. Então, já há algum tempo a gente vem trazendo um pouquinho de informação com conteúdo e valor de qualidade para vocês. Então, hoje vai ser mais uma oportunidade de discutir um pouquinho oportunidades, desafios do mercado imobiliário. Bem, vamos lá. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu só queria que quem está aqui comigo me desse só um joinha aqui se o meu áudio, se o meu vídeo tá tudo ok. Basta alguns joinhas que aí eu acho que já tá valendo. E eu também queria que a gente começasse essa noite dividindo um pouquinho aqui no chat, né, compartilhando um pouquinho da cidade, o estado que você está. É colocar também a sua atividade, se você é incorporador, se você é corretor, se você é profissional de marketing da área. Então já começa aqui a participar com a gente. O Henrique Ruas está chegando aqui também com a gente, já já eu vou apresentá-lo. Bem, então o nosso objetivo na nossa live de hoje é falar especialmente do mercado de alto padrão que vem mudando, que surgiu aí nesses últimos tempos aí pós-pandemia. Então, nosso objetivo hoje é falar um pouquinho de tendências, de mudanças, principalmente no comportamento desse cliente. Só para lembrar que a nossa live está sendo transmitida ao vivo, mas que se você quiser compartilhar aí com seu sócio, com seus parceiros, com seus amigos, do lado de onde você coloca um comentário, tem 3 pontinhos. Se você clicar aí, você consegue compartilhar essa live agora, ao vivo, através do seu WhatsApp. E se você for nesse aviãozinho aí do lado, você consegue compartilhar através do direct do Instagram. Então, corre lá e chama aquele amigo que está pensando em empreender no mercado de alto padrão, que eu tenho certeza que vai ser uma boa oportunidade de compartilhar experiência e conteúdo. Bem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Flávia Ronsetti, eu sou consultora em inteligência comercial, eu brinco que é sempre um nome bonitinho para marketing e vendas. Eu sou formada em administração, mas a minha escola é comércio exterior, eu atuei como executiva de venda internacional muitos anos, em diversos segmentos, mas foi em 2011 que o mercado imobiliário me capturou, né? E desde então eu tive oportunidades de fazer vários lançamentos, tanto de produtos de alto padrão até o Minha Casa Minha Vida, produtos comerciais, condomínios de casa. Então eu posso dizer que eu vivi intensamente todos os momentos do mercado desde então, né? Do boom, onde a gente fazia 4, 5 lançamentos de uma vez só, até alguns períodos de crise, onde as empresas tinham que caminhar bem enxutas, enfim. E desde 2017 que eu venho viajando todo o Brasil, dando treinamento, consultoria, mentoria. E em uma dessas oportunidades, eu conheci o Henrique, que foi meu aluno na turma de Belo Horizonte, e que de cara eu vi que ali tinha muito talento. E que tinha alguém fazendo um trabalho muito bem feito, exatamente para esse cliente de alto padrão, para esse cliente que precisa de um atendimento diferenciado. Então, Henrique, se apresenta aí para o pessoal. Olá, Flávia. Boa Pessoal, boa noite. noite. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou mineiro da Grande Nanuque, Minas Gerais, sou do interior. Eu tenho toda, né, uma estrutura familiar de interior, Legal. mas tenho 4 filhos homens. Um já mora nos Estados Unidos já.
Ou seja, já tenho 4 corretores já para montar uma boa Já equipe dá de para montar. vendas. É verdade. Eu tenho uma esposa lindíssima e que é muito mais competente do que eu, e é verdade. Ela é master coach, ela é psicóloga de carreira, mestre, então eu consigo me inspirar mesmo dentro de casa. Bom. Eu entrei para o mercado imobiliário em 1992, na antiga Júlio Bogorissim. Fiquei por lá durante 5 anos e saí para seguir carreira corporativa. Eu trabalhei em multinacionais como Gillette, como P&G, como Avon, sempre liderando muitos times e com grandes projetos para poder tomar conta. Fiquei lá durante 21 anos. E, em paralelo, por conta do meu background, por conta do meu aprendizado no mercado imobiliário, que foi onde eu entrei no mercado mesmo, eu sempre empreendi. Eu construía, eu tinha CNPJ de construção, tinha incorporadoras. E eu não deixei a minha paixão, né, em nenhum momento, mesmo atuando no mercado corporativo, eu sempre atuei no mercado imobiliário de forma paralela. Saí depois de 21 anos, em 2018, para empreender como distribuidor da Procter Gamble, da P&G. Uhum. Fizemos um bom projeto de distribuição, que inclusive anda, roda muito bem até hoje, mas eu deixei o meu sócio lá tomando conta, né, do projeto e hoje estou completamente focado para o mercado imobiliário de alto luxo, Legal, que é e sempre foi a minha paixão. legal, legal, joia, muito bom. Então, na verdade, na semana passada, Uhum. eu tive a oportunidade de fazer uma live class também com o professor Jamil Rami, também de Belo Horizonte. Olha que legal. E a gente falou bastante sobre se realmente 2021 vai ser o ano da retomada do mercado imobiliário brasileiro. Uhum. E a gente discutiu vários. Eu tratei um pouquinho da expectativa e da realidade do nosso mercado. A gente falou, principalmente, para mim, é o principal dado que a gente tem hoje, que é um dado trazido de futuro, realmente, que ele mostra que a gente fechou 2020 com a maior intenção de compra do século XXI. O que é essa intenção de compra? É a quantidade de famílias que pretendem comprar um imóvel nos próximos 24 meses. Uhum. Esse número é um número que ele é gerado pela Data Store, que é uma empresa de pesquisa específica de mercado imobiliário, e ele demonstrou que existem 13,4 milhões de famílias com intenção de comprar um imóvel nos próximos 24 meses, Uhum. em todas as regiões do Brasil, em todas as faixas de renda. Então, esse dado, ele, novamente, a maior intenção de compra do século XXI. Então, ela mostra que realmente o mercado imobiliário brasileiro ele está aquecido. E quando a gente entra detalhadamente nesses números, a gente vê que ele está aquecido nas duas pontas principais que puxam o nosso mercado. A Uhum. primeira ponta é do econômico, né, do Casa Verde e Amarela, do então chamado Minha Casa Minha Vida, que ainda é grande parte do mercado, principalmente quando a gente fala em unidades, e pela outra ponta, que são os imóveis de alto padrão. Então, a gente percebe que existe uma perspectiva de todo o mercado caminhando quando essas duas pontas estão caminhando bem. Exatamente. Só que a gente percebe uma mudança maior no perfil de consumo dos clientes de alto padrão, porque diferentemente dos clientes de renda um pouco menor, de renda mais baixa, o cliente de alto padrão ele tem o poder de escolha, que faz toda a diferença quando o assunto é comportamento de compra. Né? Porque o cliente econômico, ele não, o poder de escolha dele é menor, porque a capacidade dele também é menor. Então, a gente se deparou com muitas mudanças no perfil desse cliente, mas principalmente no comportamento de consumo. Essa semana eu até postei um artigo Sim. que fala sobre o comportamento que o cliente de alto poder aquisitivo tem quando ele passa por momentos de crise, momentos de incerteza, que é o consumo de celebração. Esse consumo de celebração ele tem sido bem típico
é o que leva as pessoas a ficarem em fila de loja de bolsa de marca, né? É o que leva as pessoas a consumirem vinho como nunca se consumiu vinho nesse país, Exatamente, né? O aumento por cirurgias plásticas. O mercado de aviação executiva está bombando. Então, quando a gente olha esse perfil de consumo, a gente vê que realmente existe um movimento diferente ali. E é exatamente esse comportamento que impacta muito o nosso mercado, que é o mercado de imóvel. Esse cliente é um cliente que busca a autossatisfação. Então, ele é motivado por vaidade, ele é motivado pelo prazer instantâneo e pela vontade de fugir da realidade. Então, a gente vê que esse novo comportamento requer também da gente, né? Da gente que está vendendo, da gente que está ali do outro lado, tentando atrair a atenção desse cliente, também uma mudança. sim. Mas eu queria ouvir de você, que está na ponta, que está no dia a dia com esse cliente de alto padrão. Na sua opinião, o que realmente, quais são essas mudanças, quais são essas novas demandas que estão surgindo aí para esse mercado de alto padrão? Tudo isso que você falou aí, Flávio, ele vai, digamos que vai preencher um ambiente muito complexo, né? Você tem o mercado de luxo todo sendo impactado. Então você tem desde aviação, consumo de mercadorias de luxo, você tem toda a fatia de luxo, ela foi impactada de alguma forma. Algumas de forma depressiva e outras de forma, elas foram impulsionadas. Agora, se a gente for trazer isso para o nosso cenário, que é o mercado imobiliário, a gente teve uma mudança, digamos que ela vai ser horizontalizada. Você tem vários pontos de contato. E esses pontos de contato é que vai dar uma somatória dessa impulsividade toda que a gente está vendo aí. Então vamos tentar enumerar algumas delas. A questão da regionalização. Ela já era um movimento solicitado, digamos assim, pretendido pelas grandes empresas, só que o fato de você ter hoje uma regionalização, que é você ter os imóveis melhores numa determinada região, e para você chegar a esses imóveis, você precisa de um especialista daquela região. A região ela tem que fazer sentido do ponto de vista de viver, e não mais do ponto de vista da empresa. A gente tinha muitos movimentos de grandes executivos indo atrás, né, de onde era a planta, né, onde que estavam as grandes corporações, e agora com o home office, né, você não tem mais essa necessidade de ir atrás da empresa. Então, esse é um movimento que ajuda já. Além disso, tem o novo conceito de lar, né, o novo entendimento de lar. O lar está sendo ressignificado. E quando eu uso a palavra lar, eu já uso de forma proposital, porque é muito diferente de imóvel, de casa, né, que a gente buscava antigamente. Que era aquela coisa, eu estou falando do alto luxo, digamos assim, né? Sim, sim. O imóvel suntuoso, né, onde você impactava muito visualmente, impressionava, né, a sua família, os seus visitantes. Então, você queria demonstrar que era uma pessoa bem-sucedida, e o fato de você ter uma casa bonita, uma casa, né, imponente, ela demonstrava o seu status e quão bem-sucedido você foi até ali. Só que isso está sendo ressignificado, né, de forma drástica, né? Então, hoje, daí toda essa movimentação que há no mercado imobiliário, porque só com esse dado a gente tem uma nova orientação para acabamentos. Já não são mais os acabamentos, por exemplo, os arquitetos, eu tenho muitos amigos arquitetos, a gente conversa muito sobre isso, e os acabamentos que impressionavam visualmente e que não eram tão práticos no dia a dia, que não são sustentáveis do ponto de vista ecológico, estão perdendo sentido com esse novo momento. Da mesma forma, a configuração da planta da sua casa. Você precisa que a casa hoje ela seja uma ferramenta que te sirva. Tem que ser integrada. Onde você tem que estar conectado o tempo todo com a sua família.
Você acabou de citar aí na sua fala, muito bem colocada, o aumento, né, o crescimento do consumo de vinhos, de cervejas também artesanais. Por quê? Porque a área gourmet de casa passou a ser super requisitada. Então, você não quer mais uma casa onde você impressiona as pessoas, você quer estar bem naquela casa. Com certeza. Então, aí mudou o conceito de área verde dentro de casa, ela tem que estar integrada com a natureza. Mudou a sua percepção para o condomínio com que você vivia. Então, aquele condomínio, o que ele te oferece em relação à segurança, à fibra ótica, por exemplo, à conectividade com a natureza, a academia, todo esse self, né, que a gente tem nos condomínios. Então, tudo isso foi impactado de alguma forma. Até mesmo as automações, né, que você normalmente tinha nas casas mais tecnológicas, virou a ser um requisito hoje que as pessoas já estão pedindo que quer a casa mais prática, a casa usual, que a casa seja o lugar onde que você viva de forma confortável e que você viva de forma agradável. E pegando um gancho nessa fala, eu gostaria de já jogar uma bola para você, e você é muito competente, e eu fui seu aluno, sei muito bem disso, você é super especialista na área de vendas, em treinamento de equipes, tem um excelente curso, que eu recomendo, inclusive, curso que eu fiz como construtor, né? Não foi nem como incorporador, não foi nem como corretor de imóveis, que, aliás, é uma das coisas que eu sempre gosto, eu gosto de olhar o outro lado, né? Como que está o sentimento dele. Então, esse curso que eu fiz com você foi um curso de incorporador, como fazer lançamentos imobiliários. Me agregou muito. E aproveitando esse tema que você é especialista, eu queria que você me falasse um pouco sobre o que você acha que muda na forma de vender imóveis. Então, acho que muda tudo, né? É claro que muda para todos os perfis de cliente. A gente está falando de uma mudança que ocorreu com todos os perfis, não só o cliente de alto padrão. Mas eu tenho muita preocupação, às vezes, de ouvir, às vezes, um aluno, ou às vezes em algum trabalho de consultoria e de mentoria que eu tenho a oportunidade de entrar um pouco mais a fundo na percepção do incorporador ou mesmo do gestor de imobiliária, que todo mundo acha que cliente de alto padrão é igual. Como se existisse uma única persona, uma única característica, um único hábito para todos os clientes de alto padrão. O que é um absurdo a gente pensar assim. Porque quanto mais, foi o que eu falei um pouquinho no começo, quanto mais escolha o seu cliente pode fazer, com certeza mais escolhas ele fará. E isso torna o perfil do cliente cada vez mais individual. Então, essa é a primeira disrupção que a gente precisa fazer quando se trata de cliente de alto poder aquisitivo. Eles são diferentes. Então, a gente tem vários perfis diferentes. A gente tem o novo rico que quer ostentar. A gente tem o novo rico que é humilde, que não quer ostentar. A gente tem os jovens casais que estão voltados para uma vida mais prática, para uma vida mais compartilhada. A gente tem as famílias que querem oferecer uma qualidade de vida a melhor que tiver para os seus filhos. Então, a gente tem muitos perfis diferentes. A gente tem pessoas que veem a casa como um ambiente de socialização, a gente tem pessoas que veem a casa como um ambiente extremo de segurança. Então, qual é o seu cliente? Qual cliente se encaixa no perfil do seu produto? Ou melhor, quais clientes? Porque você não vai ter apenas um perfil único. Então, acho que a gente começa por tirar essa coisa de que cliente de alto padrão é tudo o cara de paletó e gravata, aquela coisa do cara que anda na Mercedes, na BMW. Isso não existe. A gente precisa ter muito cuidado com essas generalizações. Então, partindo daí, eu respondo em 3 partes essa pergunta que você fez, né? Como que a gente vende, então, para esse cliente? O que mudou na forma de vender? A primeira coisa é a atração. Né? Hoje a gente tem muita gente brigando pelo bolso desse cliente, pela atenção desse cliente. Então, cada vez mais torna-se fundamental
a gente tratar individualizadamente, olha que palavra enorme, cada cliente. Esse cliente, ele é cliente que quer exclusividade. Ele quer Uhum. um atendimento personalizado. Então, por isso a importância da gente fazer esse trabalho, principalmente com as equipes de vendas, fazer o corretor perceber que esse não é o cara que você vai fazer cold call. Esse cara nem telefone atende na maioria das vezes. Esse cara ele não aceita ficar recebendo ofertinha de WhatsApp com foto de produto. Então, isso tudo é um tiro no pé. Então, esse cara é o cara que quando viaja fica em hotel 5 estrelas. Então, ele está acostumado com um padrão de personalização muito alto. E eu acho que isso o mercado imobiliário precisa aceitar. Não tem aquela Sim. coisa do aceita que dói menos? Está na hora de aceitar isso. Não existe mais ligação para o cliente sem saber quem ele é, qual o perfil dele, se ele tem interesse. Né? Se você me permite, deixa eu fazer um parênteses no que você está falando. Porque eu percebo muito isso no dia a dia da nossa imobiliária. Por mais que a gente tente estabelecer processo, a gente faz isso bem, cerca, né, a forma de atender, só que os perfis são muito fragmentados. Muito fragmentados. E assim como o mercado é muito fragmentado, o mercado imobiliário, né, a gente não tem grandes players, né? Ele é extremamente fragmentado e um mercado gigantesco. Por isso que eu acho que assim, as pessoas às vezes ficam com receio de empreender no mercado imobiliário, mas é um mercado gigantesco e com muitas oportunidades. Então, cada pessoa é quase que uma persona, sabe? E dificilmente você vai encontrar outra persona igual àquela. Se você pega a nossa base de clientes, são tão específicos. E o imóvel residencial é um dos imóveis mais difíceis que a gente tem de fazer o match, né? De encaixar. Porque são muitos quesitos que a pessoa pede, sabe? É muito encaixe que a gente tem que fazer. Então tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita preparação, entender bem de como funciona o imóvel, como funciona o entorno do imóvel, quais serviços estão dispostos na região e o que realmente vai fazer sentido para aquele seu cliente. Então tem que perguntar muito para ele. Exatamente. Porque a gente não perguntas conhece. Persuasivas, né? Perguntar a gente não conhece se a gente não perguntar. E tem uma coisa, Henrique, que me irrita profundamente, às vezes, quando eu estou participando de algum atendimento, alguma coisa que a gente vê que, assim, muitas vezes o corretor está tão preocupado em despejar o discurso dele, seja de produto, de valor. Cara, não gasta o seu tempo com um cliente falando de produto, né? Use o seu tempo conhecendo quem ele é, porque só assim você vai poder fazer uma oferta de valor para ele. Exatamente. Só assim você vai saber o que é solução para ele. Porque pode ser que você está ali preocupado em falar quantas vagas de garagem, o cara está pouco preocupado, você tem 4 vagas, você tem 2 vagas. Né? Às vezes você está ali falando de uma característica que pouco atrai ele. Então, o que gera valor então para esse pode cliente? até atrair, Quais as objeções? Ou então pode até atrair, mas é um quesito só. Exatamente. A gente tem uma média, a gente já fez um parâmetro aqui, de um checklist. A gente tem que ter pelo menos 45 itens, assim, ó, de ok com o perfil do cliente, sabe? Então, se você não caminhar com ele, e isso não é do imóvel, não. É do entorno do imóvel, quais serviços ele precisa, quais serviços que o condomínio, o entorno tem que oferecer para ele e para a família dele. Sim. Porque, né, se não servir a família, o imóvel residencial tem uma complexidade, imóveis de alto padrão, principalmente, porque são imóveis maiores, né, com um nível de serviço maior. Então, você tem que dar ponto de contato, ponto de encontro com todos esses itens. E ter muita atenção para avaliar quais são eles, checar quais são eles e apresentar um imóvel realmente coerente com essa necessidade. O que move o cliente a fazer uma proposta ou se movimentar para uma compra é exatamente a relação entre benefício e necessidade.
O que que eu tenho de benefício com esses? Olha, eu tenho esses atributos aqui e você especificamente tem essas necessidades. Então aí eu tenho que ser, como corretor, eu tenho que ser competente o suficiente para entender bem quais são essas necessidades e saber bem que esse imóvel que eu estou oferecendo e o seu entorno, ele tem essas competências que vão fazer os checks. E aí ele vai caminhar por conta desse check para uma possível proposta. Exatamente. E aí que entra o segundo fator. Primeiro eu falei da atração, e entra exatamente o segundo fator, que é o fator negociação e fechamento. Porque esse é um cliente que precisa, a gente precisa muito respeitar o momento dele. Esse é um cliente que não entra em pressão de compra. Sim. Né? Ele não aceita ser pressionado por quem está vendendo. Então, o corretor ele tem que ser muito sagaz para perceber e para criar oportunidades de fechamento. O que são essas oportunidades de fechamento? Você não vai simplesmente esperar o cliente decidir comprar. Né? Você não pode simplesmente se afastar, beleza, então quando você decidir, não é assim. A gente precisa trazer fatos novos e principalmente trabalhar com 2 elementos principais: escassez e senso de oportunidade. Então, o cliente de alto padrão é o cliente que ele quer exclusividade. Então, escassez é um ponto fundamental para a gente pressionar e levá-lo a caminhar para o fechamento. E o senso de oportunidade é: caramba, será que se eu não comprar agora esse imóvel ainda vai estar disponível? Caramba, será que se eu deixar para decidir na segunda-feira, essa única cobertura do empreendimento ainda vai estar disponível? Ou então essa condição de pagamento, né, que está sendo oferecida, né? Qual é o senso de oportunidade? E aí a gente tem que estar o tempo todo trazendo, estimulando essas oportunidades para caminhar para o fechamento com o cliente. Lembrando sempre que o nosso objetivo de qualquer ponto de contato com o cliente não é vender, é dar um próximo passo. Né? Então a gente tem que sempre ter qual é o próximo passo que eu vou dar com esse cliente. Ele não vai comprar porque você está pressionando ele. Muito pelo contrário, a tendência dele é fugir de quem pressiona. Normalmente são pessoas muito bem instruídas, bem-sucedidas, são muito bons para fazer conta, sabem o que querem. Exatamente. E você só tem que mostrar quais são as opções. E você tem que ajudá-lo na tomada de decisão. Nunca, jamais querer tomar a decisão por ele. Você tem que movimentá-lo, ser colaborador ali do momento, né, para ele caminhar. Olha, eu estou te mostrando por isso, por isso, por isso. Ele tem que entender que realmente ele está caminhando para fazer um bom negócio. Exatamente. E a outra questão, então falei de atração, falei de fechamento, a outra questão é fidelização. E nesse aspecto eu preciso dizer para você que é incorporador, que está aí do outro lado, que o mercado imobiliário precisa enxergar o relacionamento com o cliente que já comprou de forma um pouco mais séria mesmo. Não só nas obrigações que ele tem com o produto, nas obrigações que não são poucas, são muitas, mas sim no aspecto de conexão com as marcas. Então, a gente tem que tentar fazer o cliente meio que vestir a sua marca, ter orgulho de carregar a sua marca, de morar no empreendimento seu, né? De comprar da sua equipe, da sua imobiliária. Né? Como se, o mesmo orgulho que ele tem que ter em dirigir uma BMW ou uma Mercedes, ele teria que ter de morar no seu empreendimento. Só que a gente trabalha isso muito mal, porque talvez o nosso pós-venda tenha aspectos técnicos que são complicadores. Mas quando a gente consegue trazer essa conexão do nosso cliente com a marca, a gente tem benefícios incríveis. Então, a gente tem... eu costumo citar algumas grandes construtoras de Balneário Camboriú, e aqui eu vou citar positivamente a Embraed, por exemplo, que ela faz um trabalho fantástico de construção de marca, que a pessoa carrega o padrão Embraed. Os lançamentos deles são fantásticos. O cliente tem orgulho
É. E a gente, infelizmente, eu vejo pouco isso no nosso mercado. Então, a gente precisa enxergar o cliente, as ações de fidelização de cliente, porque o cliente, a gente fica pensando, mas ele só vai comprar de mim. Não, esse cliente indica, esse cliente ele avalia, né? Esse cliente, ele fala bem de você ou ele entra no grupo de WhatsApp do condomínio te detonando. Então, poxa, fiz tudo certo até aqui, fiz um lançamento, vendi 100%, uhul! Eu ganho um monte de cliente e eu tenho que cuidar dele. Então, esse para mim é o terceiro aspecto. Então, só a gente retomando aqui, atração, negociação e fidelização de Sobre cliente. fidelização, eu queria contribuir de uma pequena forma aqui, Flávia. Sempre me perguntam, às vezes eu em conversa com os corretores, eles falam, Henrique, como é que a gente faz, como é que é o modelo normalmente ideal para atender clientes de alto padrão, como que eles normalmente gostam de ser atendidos, se existe um protocolo para isso. A minha resposta sempre é muito simples, assim, olha, onde você acha que eles jantam quando vão celebrar alguma coisa, quais os hotéis que eles vão nas férias, né? Qual que é assim, o padrão que eles estão acostumados de atendimento e de reforço de marca. Uhum. Então, a barra deles é essa, eles têm costume com esse protocolo. Então, qualquer um fornecedor, ou qualquer um parceiro, ou alguém que se relacione com ele, que não conecte com esse padrão, ele vai, de alguma forma, acreditar que aquela marca não é uma marca à altura do que ele normalmente tem costume. Então, por isso, o padrão está aí, é muito fácil de você perceber qual que é a necessidade que esse cliente tem. Exatamente. E eu falo assim que a gente não precisa complicar muito. Gosto de citar sempre o exemplo. Por exemplo, você chega num resort de férias, né? 5 estrelas, tudo pronto. Você chega na recepção e alguém vem te receber com água de coco. Legal, legal, mas vamos lá. Eu acho que é super previsível, né? Você está pagando caro para estar ali, a água de coco é legal, é confortável, mas eu que estou acostumado com hotel 5 estrelas, a água de coco para mim não faria meus olhos brilharem. Mas pensa bem, essa mesma água de coco, quando você chega, você foi dar uma caminhada na praia do hotel e você volta suada, morrendo de sede, e ali na entrada, no portãozinho que dá acesso à praia, tem alguém com essa mesma água de coco e Exatamente. com uma bacia cheia de água fresca e florzinhas boiando. Que diferença que faz? Verdade. Então faz toda a diferença. Então é esse tipo de expectativa que eu acho que esse cliente espera. Ele adora uma surpresa, adora um mimo, mas tem que ser espontâneo. Né? Essa coisa do entregar a chave num chaveirinho bonito, pelo amor de Deus, isso já não dá. Super previsível, né? Mas eu queria saber o seguinte de você, Henrique. Até convido para quem não conhece seu trabalho a entrar na sua página do Instagram, da Imóveis Alto Luxo, que eu adoro. Tenho muito orgulho de você ter sido meu aluno. Continua sendo. Convido. Que bom, que bom. E aí eu queria saber exatamente qual que você considera que seja assim o seu maior diferencial, da Imóveis Alto Luxo. Olha, Flávio, o desafio de uma empresa a todo momento é como ela atender bem os seus clientes, né? Então, se você pretende servir, você tem que ter um bom protocolo de servir, né? E esse foi o nosso desafio desde o começo, para ter um protocolo bem coerente com o padrão que a gente tem, que a gente atende. E como de costume, o mercado imobiliário, e aí eu vou falar como incorporador e como construtor, ele é muito voltado para o cliente comprador, muito voltado. E existem protocolos já amplamente divulgados e que são satisfatórios, digamos assim. E a gente fez lá algumas coisas diferentes e a gente tem conseguido atender bem o cliente comprador. Só que o grande diferencial nosso, eu como incorporador e construtor sofri muito, sofri no sentido de ter que andar muito e às vezes ter que refazer trabalho,
treinar a equipe de corretores para vender os imóveis da minha construtora. Então, eu percebia claramente que não tinha um olhar diferenciado para o cliente vendedor. Para quem está vendendo o imóvel. Quem está vendendo o imóvel. Pensa comigo, quem tem o imóvel, ele tem, normalmente que ele está oferecendo o imóvel dele, e o imóvel que a gente trabalha é só imóvel com valores altos, milhões, ele precisa efetivamente de um bom departamento de marketing, uma boa equipe de vendas para poder vender aquele seu patrimônio. Mas não é simplesmente ir lá, coletar os dados, pegar as informações, colocar no site e colocar no Viva Real e, sabe, Instagram, tem algo mais aí. Então a gente estudou muito, e eu, pela minha experiência, né, também que eu sentia na pele essa dificuldade, então nós montamos uma boa plataforma de serviços, também muito forte e muito voltada para os clientes vendedores. E daí a nossa necessidade, o nosso plano de marketing, que ele realmente é muito agressivo, a gente contrata empresas de renome, sabe, de renome nacional. A Mind Marketing, que hoje produz os nossos vídeos, é uma empresa que só trabalha com os melhores. Então, como a gente tem, no nosso entendimento, os melhores produtos, a gente tem também os melhores fornecedores e as melhores plataformas para poder divulgar bem esse produto, sabe? E fazer com que aquele produto ele tenha uma boa equipe de marketing e uma boa equipe de venda que o represente. Muito bom, Henrique. Então, acho que você está trazendo uma informação para a gente que realmente é o outro lado. Só para explicar que o Gustavo aqui no chat perguntou quem que é o cliente vendedor. No caso, é o cliente que está vendendo o imóvel. Por exemplo, Exatamente. Um proprietário da casa que decide colocar a casa à venda. Esse é o vendedor. Que aí o Henrique faz todo um trabalho, um plano de marketing customizado, específico para valorizar aquela propriedade. Existem dois tipos de clientes. O cliente comprador, estou querendo comprar um imóvel. Eu tenho uma necessidade, a gente tem todo um protocolo de atendimento, de análise de perfil, perguntas persuasivas, né? A gente entende bem, a gente discutiu bastante aqui. E, aliás, é um protocolo amplamente divulgado e todas as imobiliárias conhecem profundamente esse protocolo. Só que, no meu sentir, não tinha ainda um protocolo profundo para o proprietário do imóvel. Eu estou vendendo o meu imóvel. Muitas vezes eu não quero que apareça tanto, eu preciso que apareça, a minha propriedade tem essa e essa particularidade, eu não quero muita movimentação na minha casa, sabe? Existe toda uma necessidade de cada um, que a gente tem que desenhar um bom plano para esse vendedor e atendê-lo também de forma coerente com o padrão que a gente se propôs a trabalhar, né? Que é de alto luxo. Legal, muito legal. Henrique, o que você pensa assim, em termos de oportunidades para quem deseja empreender no mercado de alto padrão? O que você acha assim, que é a principal diferença do mercado do último ciclo nosso para o ciclo atual, onde a gente não tem as grandes construtoras, onde que no nosso último ciclo aí de boom imobiliário, a gente tinha a presença das construtoras de renome nacional muito forte no nosso mercado. Então, eram elas que ditavam as regras do mercado. E aí a gente vê que agora, nesse momento, está tendo uma oportunidade de regionalização mesmo das demandas. Como que você enxerga isso na sua visão para quem está começando a empreender agora? Então, o empreendedor, ele tem que ficar realmente muito atento a essas movimentações, para ele não ir, né, digamos, numa onda que já passou, né? Ele tem que estar antenado com isso. O movimento, como a gente falou aqui, ele é regionalizado, particularizado. Então, você tem que ter muita atenção aos empreendedores, construtores, né, que eu digo, os construtores regionais. Hoje eu tenho como clientes na minha imobiliária
muitos pequenos construtores, investidores de condomínios, que eles têm mesmo até uma grande necessidade de ter um bom parceiro que divulgue bem o imóvel dele para que a gente faça bons negócios. Então, tem que ficar atento, muito antenado a esse movimento de regionalização e entender bem o perfil do cliente que ele vai atender, para ele entender o produto muito bem. Eu acho que o primeiro ponto é entender muito bem o cenário, produto, conhecer o campo, né? Conhecer os imóveis que estão disponíveis. E aí, depois que ele estiver preparado em relação ao seu entorno, aí sim ele vai mais preparado para esse mercado. Esse mercado é um mercado que ele não aceita amadores, sabe? E muito por conta do perfil do cliente. É um cliente experimentado do ponto de vista empresarial, sabe? Normalmente é um empresário, advogado, médico, lida com pessoas de sucesso. Então ele é exigente por natureza, porque ele convive com pessoas de padrão alto. Então você não pode ir despreparado. Se você for despreparado para um momento de contato desse, você acaba perdendo a sua marca, perdendo a sua oportunidade, sabe? De poder fazer, às vezes começar uma boa carreira. Então a preparação é chave para você ter sucesso nesse mercado. Com certeza. E aí você falou exatamente uma palavra que eu adoro falar, né? Que eu falo muito nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, que é que o mercado imobiliário em si, ele não tem espaço para amadorismo. E quando a gente fala amadorismo, nada tem a ver com o tempo de experiência ou com o porte da empresa ou porte do empreendimento. Né? Qualquer lançamento, qualquer loteamento, qualquer tamanho de empresa que você tiver para empreender no mercado imobiliário, você tem que saber o que você está fazendo. Porque você vai ter que investir muito até você começar a ter algum tipo de receita. Né? Então, você tem todo um investimento em desenvolvimento de projeto, em compra de terreno, em pesquisa e tal, para até você começar a vender e começar a entrar algum din-din no seu bolso. Esse tempo é muito longo. Verdade. E também você não tem muita chance de acertar depois, principalmente o produto. Né? Como é que você vai mudar, principalmente em incorporação, como é que você vai mudar de repente? Você não muda a sua estratégia de produto de repente. Por isso a gente tem que sim se planejar, a gente tem que fugir de fórmulas prontas, e esse mercado de lançamento é cheio de fórmulas prontas por aí. Então eu acho que realmente conhecimento é a base de tudo, porque só quando você tem conhecimento é que você tem segurança de tomar a decisão certa no momento certo. Nenhum lançamento é igual ao outro, nenhum mercado é igual ao outro, nenhum cliente é igual ao outro. Sim. Eu acho que o principal, que eu falo isso muito com os alunos, que eu acho que é o grande diferencial do meu curso, é parar de dar 5 maneiras de vender milhões de reais. Não. Aprenda a tomar a decisão certa. Aprenda a tomar decisão baseada em fatos e circunstâncias. Né? E fazer análise. Eu acho que é isso. Isso é o profissionalismo. Né? Você tomar suas decisões baseado em informação, baseado em experiência, baseado em mercado, em oferta e demanda, e não no que você acha, no que você ouviu. Porque quando o amadorismo sai muito caro. Né? Hoje é dia de jogo, então eu queria ficar aqui um tempão ainda com você falando sobre isso, mas a gente sabe que tem muita gente ansiosa aí para torcer contra, torcer a favor, não sei, nem entro nesse mérito. Então eu acho que o nosso papo de hoje, eu acho que já foi muito importante para aqueles que pretendem atuar no mercado de alto padrão. Eu acho que o principal recado é como que a gente precisa olhar esse cliente com um olhar um pouco mais aguçado, com um olhar um pouco mais profissionalizado, porque existem muitas oportunidades, sim, e o mercado é para aqueles que conseguem fazer essa leitura mais regionalizada, essa leitura de oferta e demanda, e se adequar seu produto no tempo certo, porque o mercado imobiliário está andando, está caminhando em ritmo cada vez mais acelerado. E o mercado, Flávia, ele está em ebulição, né? Ele está movimentando de forma muito rápida e você tem que ficar muito antenado a isso. Eu percebo claramente assim uma tendência à horizontalização, né?
Você usar o lar como, né, uma ferramenta a seu favor, e não só porque você quer exibir o lar, né? Então, você tem que estar muito antenado a esses movimentos e antecipar um pouco esses movimentos. O mercado de alto luxo, ele é um mercado muito específico. E a especificidade está muito baseada mesmo né, nesses dois polos, aí, o comprador e o vendedor. Mas com muita força de vontade, estudo, preparação, eu acho que qualquer um consegue empreender nesse mercado, que é fascinante. Que legal, que bom. Henrique, queria agradecer a sua participação comigo nesse bate-papo de hoje. Agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Lembrar que lá no meu perfil do Instagram, lá na minha bio, no link da minha bio, tem lá um ícone, um lugarzinho lá que você só clicar que você vai ter acesso à minha página de conteúdos gratuitos. Então, todos os conteúdos gratuitos que eu tenho feito de qualidade, conteúdo de valor, não é formulazinha mágica. Então, você pode entrar lá e baixar. E me acompanha aqui nas redes sociais. Eu tenho buscado falar de diversos aspectos do mercado imobiliário, sempre na visão do incorporador, na visão do gestor comercial, na visão do gestor imobiliário, do corretor de imóveis. Então, me acompanha, me segue lá, que com certeza vai vir muito conteúdo bom ainda aí pela frente para ajudar a tomar decisões mais assertivas e fazer desse mercado imobiliário um mercado mais profissional e um mercado ainda de representatividade ainda maior aí para o nosso país. Obrigado pelo convite, Flávia. Você que conversa muito com os incorporadores, leva um recado para eles, para continuar valorizando os corretores. A gente sabe que a maioria dos corretores são terceirizados, então eu vejo ainda uma distância muito grande entre os incorporadores e as equipes de vendas, e não existe nenhuma organização bem-sucedida sem uma boa equipe de vendas, uma equipe conectada, uma equipe que seja valorizada. Então, eu queria deixar aqui, né, já que você tem uma boa audiência junto aos incorporadores, para que eles mantenham seus investimentos na equipe de vendas, com treinamento, capacitação e valorização da equipe de vendas, para que eles tenham o sucesso que eles planejam. Com certeza. Esse é o recado que eu queria deixar. Que joia, importantíssimo. Importantíssimo. Gente, obrigada aí pela participação de todos. Só lembrando que essa live vai ficar registrada lá no nosso Instagram, lá no IGTV. Então, compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar aí dessa informação e desse conteúdo relevante de valor. Tá bom? Obrigada. Um beijo, até a próxima. Até mais. Muito obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Tchau, Acabou que a gente não deu nem para ler direito todas as perguntas, né? Mas a gente responde depois. Ah, sim. A gente pode responder nas nossas redes sociais. Tá ótimo. Joia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.